Gente, no vídeo de hoje de dicas de pintura sobre porcelana, eu vou ensinar um prato infantil personalizado. Eu tenho certeza que será uma peça marcante, tanto para a mãe quanto para o bebê. Você se lembra do primeiro pratinho que você tinha quando era criança? Eu me lembro do meu. Me contem nos comentários, eu vou adorar saber. Beijos! Para começar o prato, eu escolhi o desenho de uma boneca e uma letra bem bonita M, porque o pratinho é para Manuela. Eu transferi o risco e agora, com lápis próprio para porcelana, eu completei o nome e estou desenhando algumas flores em toda a borda do prato. O desenho é super simples, daquela florzinha mais simples possível, e eu faço algumas em tamanhos variados em toda a borda do prato. Aqui no ateliê não passa uma semana sem uma peça infantil, um prato para criança. É muito neném nascendo. Criança é muita luz e é muito gostoso fazer esses pratos. Como eu falei no início do vídeo, eu me lembro do meu primeiro prato. Deve ser uma das primeiras memórias que eu tenho da minha infância. E eu lembro que minha mãe colocava comida no prato e eu comia para poder ver o desenho que se revelava à medida que eu ia comendo. E ficou muito marcante isso, então por isso eu tenho certeza que todo mundo que tem um pratinho assim fica bem emocionado. Primeiro porque agora a gente personaliza com o nome da criança, né, que a mãe vai amar. E os desenhos que a gente faz de acordo com o gosto de cada um. Esse eu quis colocar essa bonequinha, porque a Manuela, tem certeza, vai ser muito charmosa. E agora, a segunda etapa do prato, depois de desenhar, eu preparei a tinta preta. Eu preparei ela bem molinha com óleo de copaíba. E com uma caneta fina, bico de pena, eu caneto todo o nome e o desenho da bonequinha. O canetado é como se fosse um contorno que eu estou dando do desenho e do nome. Neste caso, eu estou usando a tinta preta, mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem para fazer esse tipo de desenho. Vocês podem delimitar com uma cor marrom clara. Aqui eu quero que fique bem nítido o nome, então eu preferi o preto. E a bonequinha também. Eu faço todos os detalhes também do olhinho e da boca. E agora eu escolhi algumas cores para pintar as florzinhas do prato. A primeira cor que eu escolhi foi o ocre dourado. E a pintura é super simples, eu estou usando um pincel chanfrado, mas vocês usem o pincel que vocês quiserem, pode ser um reto, pode ser um redondo. Eu gosto do chanfrado porque eu consigo fazer um penteado em cada pétala. E eu primeiro disponho todas as florzinhas que eu quero no tom ocre dourado. Com um pincel redondo, eu preencho o miolo da flor e com um borrachão eu retiro a tinta, fazendo um desenho como se fosse uma letrinha C em cada miolo. A outra cor que eu escolhi para este prato é um púrpura violeta.
eu faço da mesma forma com o pincel chanfrado todas as pétalas da flor. Preencho o miolo com o pincel redondo e depois retiro a tinta do miolo com um borrachão. A última cor que eu escolhi para as flores foi o tom esmeralda. E eu continuo pintando as flores usando o mesmo pincel chanfrado, encaixando as pétalas das flores, preenchendo o miolo com o pincel redondo e depois retirando o miolinho com o borrachão. E agora, para completar essas flores bem alegres, um verde, com um pincel redondo eu faço folhas encaixando em algumas flores. Com o pincel liner eu puxo um galinho para dar um charme. E para finalizar essa primeira etapa do prato, com um tom de verde que eu usei nas folhas, eu vou passar esse verde na borda do prato. Eu uso o próprio dedo para passar o verde. E essa é a primeira etapa e o prato vai para a primeira queima. Agora que o prato já está queimado, eu começo a pintar a bonequinha e vou primeiro no rostinho. E eu escolhi um tom de salmão. Esse salmão, gente, é da Florearte. Ele fica um tom de rosa muito delicado. E eu pintei também as pernas da bonequinha. E eu usei esponja no rosto para deixar bem clarinho. E agora o cabelo eu escolhi um tom de marrom. E eu uso sempre o borrachão para limpar o que sai de fora, né, do desenho. No vestido, um pouquinho de púrpura violeta. E agora que eu percebi que não era perna, era meia, então resolvi colocar a mesma cor do vestido na meia da boneca. Bom da porcelana é que a gente limpa muito facinho. E agora com um palito, com algodão, eu tô retirando alguns detalhes. O sapatinho, vou pintar de ocre dourado. Sempre pintando e esponjando para tirar bem a marquinha do pincel. Que eu quero uma cor bem chapada na bonequinha. E agora para a letra, eu pintei com as mesmas cores das flores, que foram o esmeralda, o ocre dourado e o púrpura violeta. Pincelei e com a esponja de espuma eu integrei essas três cores. E para finalizar a limpeza agora da letra, que eu uso um palitinho de unha com algodão na ponta. E essa limpeza a gente tem que fazer com bastante calma. Eu uso o álcool absoluto, eu tiro bem o excesso e vou limpando, retirando com cuidado. Às vezes eu uso borrachão para ajudar a delimitar. Gente, tem que tirar bem o excesso do álcool para fazer a limpeza. E está aí o nosso prato de criança pronto para ser levado para a segunda queima. E o pratinho da Manuela ficou pronto. E não se esqueçam de deixar para mim nos comentários como era seu pratinho na infância. Beijos e até a próxima!